Estamos iniciando mais um encontro de literatura com Guardiões da Água. Meu nome é Wagner Coriolano de Abreu, sou professor de literatura, pesquisador de literatura e algumas vezes escrevo alguma crítica na imprensa impressa. Para hoje eu encontrei alguns elementos que podem iniciar esse trabalho junto aos nossos grupos. Vou primeiro fazer um relato do meu histórico, né? Meu encontro com a literatura se deu na escola fundamental, nas aulas de português da quinta série, com um professor sensível à palavra escrita e à poesia. Líamos poemas de Manuel Bandeira. No ensino médio, outro professor e outra sensibilidade nos levou a autores clássicos do presente e do passado, de modo que pude aprofundar meu interesse pela leitura literária. Fiz também teatro estudantil. Muito apegado a este universo, entrei para a Faculdade de Letras e desde então sempre me dediquei à literatura, tanto nas ideias quanto nas criações, embora não produza obra de ficção ou poesia. Sou formado em letras, com pós-graduação, professor, pesquisador e escrevo também para alguns órgãos de imprensa. E tenho livros publicados. Hoje nós estamos aqui com esse encontro para estabelecer uma relação entre a literatura e o meio ambiente, que é uma relação visceral, histórica e necessária. Faz pouco tempo tive o encontro com o livro do professor José Miguel Wisnik, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, em que o autor faz um longo ensaio sobre os poemas que tratam da transformação de Minas pelo processo de exploração dos minérios de seu solo e montanhas. Em resumo, o poeta Drummond registrou ao longo de sua obra o impacto de ver sua cidade natal, Itabira, ser desmanchada pela ação de retirada de minérios. Com este único exemplo, temos novamente uma contribuição forte da área de letras para o entendimento do campo ambiental em nosso país. Eu fiz essa anotação anteriormente e, de fato, quando eu falo deste livro e tenho lido ele por onde vou ou por onde converso sobre literatura, nos ambientes em conversa sobre literatura, junto aos Guardiões e também em outros espaços, mostrando que uma pesquisa, que uma busca em documentos, em imagens, em cidades, em espaços brasileiros, vamos encontrar as relações e as preocupações de artistas da palavra com a questão do meio ambiente, com a questão da preservação das riquezas, e aqui no caso foi a mineração, foram as riquezas do solo, mas poderíamos estar falando também da questão do meio ambiente relacionado aos rios e ao cuidado com as águas e ao cuidado com o Brasil de modo geral. Temos exemplos grandes hoje para pensar sobre essa questão. Eu vou especificamente falar hoje, tratar da questão da literatura, como ela é usada essa palavra, os sentidos que ela abrange e também o que nós podemos, vamos dizer, começar para um ponto de partida quando vamos pensar na literatura. De antemão, quero colocar numa questão que sempre me apontam, né, as pessoas com quem eu converso, dizendo o que faz com que nós, né, a sociedade, nós, cada um de nós, os cidadãos ou as cidadãs, tratemos algo como literatura. Essa é uma questão problematizadora. E eu sempre venho antes pegando a palavra com dois sentidos, um sentido amplo e um sentido mais restrito. Para nós aqui deste encontro, para essas oficinas do Guardiões, eu tenho trabalhado o sentido restrito da palavra. O que é a palavra, né? Então, em uma breve expressão, poderia dizer, a palavra é uma palavra investida de um tratamento artístico e de uma comoção, de um afeto, de uma sensibilidade, de um olhar agudo, pontual, muitas vezes, sobre o que acontece na nossa realidade, nos nossos problemas do cotidiano. Esse é o sentido mais restrito, é esse tratamento. Mas o sentido amplo a gente ouve falar literatura como referência a conjunto de saberes. Então nós temos a literatura médica, a literatura jurídica, quando se trata do direito, a literatura médica, quando se trata da área de saúde, a literatura sobre a investigação do universo, então uma literatura científica, a literatura voltada para a astronomia, para a astrologia, inclusive, temos livros. Então, esses livros juntos, se nós formos a um espaço de encontro com o livro, encontraremos livros assim. Nesse caso de hoje, poderíamos partir, inclusive, de um poema para falar da questão da literatura no sentido da palavra, de um poema do Fernando Pessoa, que ele fala, dentro do poema ele dá uma definição.
nessa expressão, a palavra comovida, a literatura é a palavra comovida, encontramos algumas referências que é atribuída essa expressão dentro da obra de Fernando Pessoa. Mas o Fernando Pessoa é mais específico quando ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O que quer dizer esse poema? Esse poema quer dizer que o fingidor aí não é o fingidor como nós conhecemos hoje na atualidade, no nosso cotidiano, nas nossas cidades, mas é o fingidor que tem a relação com o verbo fingere, que quer dizer aquele que altera o sentido para provocar a curiosidade do leitor. O poeta é um fingidor, ele é um articulador da palavra, finge tão completamente, ele consegue fazer isso tão bem, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, ele falseia, é possível que um escritor esteja falando de uma dor profunda e ao mesmo tempo no seu existir como ser ou como escritor, como um cidadão, ele não esteja passando por aquilo, mas ele vai trabalhar aquilo para mostrar dentro do campo literário, do mundo das palavras, como é que é se sentir daquele modo. Eu pego esse exemplo e faço algo que não se deve fazer com poesia, que é tentar explicar a poesia, mas eu peguei aqui a poesia não como a poesia para causar vamos dizer, essas reverberações poéticas, mas como exemplo didático para mostrar como o poeta está jogando com a palavra. Agora eu tomei para hoje um poema de Ana Cristina César. Eu tenho só este livro dela, esse poema não está neste livro. Eu tenho este livro, A Teus Pés. Ana Cristina César, brasileira, poeta, escritora, fez cartas, fez crítica, enfim, fez muito, com pouco tempo de vida, fez muito pela literatura brasileira e hoje nós voltamos à sua obra. A Ana Cristina César tem um poema que eu ouvi pela primeira vez nos relatos de colegas de uma faculdade de letras em São Paulo, na cidade de São Paulo, e numa universidade importante da cidade de São Paulo, no muro da universidade estava pichado esse poema. E o poema diz: apaixonada, saquei minha arma, minha alma, minha calma. Você não sacou nada. Se eu tomo esse pequeno poema, dizendo de novo: apaixonada, saquei minha arma, saquei minha arma, saquei minha calma. Você não sacou nada. Se eu tomo esse poema e começo a mexer com esse poema, especular em torno desse poema, eu encontro um jogo em torno da palavra sacar. Ela saca a arma é uma coisa, sacar a alma é outra, sacar a calma é outra. E quando eu digo você não sacou nada, eu caio no mundo da linguagem popular, que as pessoas dizem você não sacou nada, que você não entendeu. De modo que há um jogo, nesse signo sacar, há um jogo dentro da poesia, um falseamento das certezas que é feito de propósito para nos fazer pensar, nos fazer especular, nos fazer buscar. A leitura do poema levou muitos transeuntes a uma viagem de sentido, a um filosofar, como se diz no popular, a uma especulação em torno da palavra sacar. Com este poema, muitos tivemos o exercício de interpretar, pois a literatura nos faz indagar sobre o efeito que a obra traz para o sentido de todo da vida, sem necessariamente ter a pretensão deste fim. Eu anotei este escrito pensando no poema para destacar esse final, sem necessariamente ter a pretensão deste fim. O poeta também é desvestido dessa pretensão de produzir um efeito. Ele faz, ele põe o seu papel na ventania, põe o seu papel na praça, nos livros, nos muros, em diversas plataformas, em diversas bases, para que nós, outros, os transeuntes da vida, possamos encontrá-los. E eu termino agradecendo a todos que me acompanham nesse trabalho dos Guardiões da Água. A participação é muito importante para nós construirmos estratégias de educação socioambiental aí na tua comunidade, no teu bairro. Gostou dessa aula? É a primeira de uma série delas. Estaremos compartilhando essas aulas por meio do YouTube, Facebook, Instagram, nas páginas do SEMAI e nas páginas da Prefeitura. Curta e aproveite e compartilhe com seus colegas e conhecidos e na sua comunidade.